Eu separei um vídeo de Mussá desse, mano. Rapaz. Rapaz, eu só veio isso aqui pra nós. Tá bom, boy. Artistas que faleceram diante do público. É um vídeo de desgraça pra almoçar. Beleza. Arroz com carne e frango. Senhoras e senhores, meninos, meninas e todo mundo. Eu sou meninas. Boas-vindas ao palco. Eu sou ao meninas, único, eu. Ei, insuperável, mano. E vocês não querem ver, não? Vocês não querem assistir, não, rapaziada? Fala sério! Fala sério, você tá bem? Alguém chama uma ambulância. Ele morreu. Brincadeira, eu tô bem. Mas quão devastado você ficaria se fosse ver o seu artista favorito e ele morresse bem na sua frente? Bom, se você tivesse visto alguns desses astros do esporte, cantores ou algo um pouco mais exótico, isso é exatamente o que poderia ter acontecido. Prepare-se pra histórias sombrias, enquanto damos uma olhada em pessoas que morreram diante do público. Beleza. Que desgraça. Até a última nota. Eita, morreu cantando. A emoção do teatro. O cenário, a multidão, os aplausos, não tem nada. Barão. Arroz com carne. Copinho de iogurte. É bom no barriga, viu? Nada igual, mas uma performance que ficou na memória do público foi a de Edith Webster in The Drunkard. Você provavelmente nunca ouviu falar de Webster. Ela nunca fez um nome significativo em vida, mas ela é bem lembrada por como deixou os palcos. Aos 60 anos, Webster estava em seu 8º ano interpretando o papel da avó no Towson Moose Lodge, na cidade de Baltimore. No final do 2º ato, ela cantava uma música bastante emocionante, chamada Please Don't Talk About Me When I'm Gone, ou em português, por favor, não fale de mim quando eu me for, antes de desmaiar dramaticamente no chão como se tivesse morta. Mas em 24 de novembro de 1986, quando Edith cantou seu grande número e desmaiou no chão, o público foi à loucura. Ela morreu mesmo. Simplesmente ficou lá. Ué, quando seus colegas de elenco começaram a pedir ajuda, o público achou que fazia parte do roteiro, até que a ficha caiu. Edith tinha sofrido o ataque cardíaco mais irônico já conhecido. O que é mais chocante é que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Alguns anos antes, ela tinha sofrido outro ataque cardíaco durante o show e não tinha procurado tratamento até aquela noite. Que loucura. Essa mulher é uma guerreira. É trágico que essa grande dama tenha sido sepultada, mas ainda assim, que maneira espetacular de se despedir. O tio dos orgânicos. Dizem que uma vida longa e saudável é uma vida feliz. Deve ser por isso que às vezes as filas desses lugares naturebas da moda dão uma volta no quarteirão. Mas se pagar R$18 no suco não é a sua praia. R$18, aqui é $18. Talvez seguir os passos do livro de J.I. Rodell seja. Esse autor americano foi o defensor original dos produtos orgânicos e da agricultura sustentável. Ele pregava uma desconfiança geral em relação ao governo, à ciência e ao papel das empresas na produção de alimentos. E era cético quanto ao uso de pesticidas. Agora, ele tinha bons conselhos, mas não ficou isento de se afundar nessa toca de coelho maluco. Ele proferiu absurdos, como a água com gás ser ruim para os olhos e a poliomielite poder ser curada por meio de uma boa dieta, nenhum dos quais é verdade, só pra deixar claro. Mas talvez a sua afirmação mais absurda tenha vindo durante a gravação de uma entrevista para o Dick Cavett Show em 7 de junho de 1971. Rodell, de 72 anos, estava de bom humor, afirmando que a sua saúde era tão boa que a menos que ele morresse atropelado por um taxista frenético, ele vai ser morto por um mototaxista frenético. Teria até os 100 anos. Bem específicos que ele morresse anos, estava de bom humor, afirmando que a sua saúde era tão boa que a menos que ele morresse atropelado por um taxista frenético, ele viveria até os 100 anos. Bem específico, mas beleza. Mas imediatamente após a entrevista, ele estava sentado atrás do próximo convidado quando soltou um enorme ronco improvisado e desmaiou. Sempre foi de uma boa pegadinha, o público achou que ele estava brincando. Mas quando ele parou de se mexer, as pessoas ficaram preocupadas. É muito feio ver uma pessoa morrendo de ataque cardíaco. Tem uns vídeos no YouTube aí que eu assisti quando era mais novo, Deus me livre. É muito feio, mano. Descobriu-se que ele havia sofrido um ataque cardíaco fulminante logo após se gabar da sua saúde perfeita. Parece que o tio dos orgânicos virou comida de minhoca bem mais cedo do que esperava. Ainda assim, eu imagino que seja o que ele teria desejado. Calma aí. Ué? Erro fatal.
Eu não sou muito fã de música pop. Pra mim, depois de Wild Wild West, Will Smith não teve nada que prestasse. Mas tem um estilo de música pop indonésia chamado Dangdut, que chamou minha atenção por todos os motivos errados. Infelizmente, os artistas de Dangdut não têm a vida glamourosa dos artistas americanos das paradas. Tá virando fala de que o artista local Irma Bull conhece muito bem. Normalmente, os artistas de Dangdut ganham cerca de $20 por apresentação, mas tem um bônus de $5 se você se apresentar com uma cobra. E quando eu falo em cobra, eu não tô dizendo uma cobrinha qualquer que você possa ter como animal de estimação. Tô falando de pitons e najas. A ideia é que um tratador de cobras especial forneça uma piton não venenosa com a boca fechada com fita adesiva. Mas em uma ocasião em 2016, deve ter havido alguma confusão. Irma subiu ao palco com uma cobra que ainda tinha presas, era venenosa e não estava com a boca fechada. Era recém a segunda música, quando ela foi picada pela cobra venenosa. Apesar disso, ela continuou seu show. Mas 45 minutos após ser picada, ela ficou violentamente doente. Ela foi levada... Mas aí também, moça! ...às pressas para o hospital, onde infelizmente sucumbiu ao envenenamento mais tarde. Ela falou, depois eu vou, tarde naquela noite. Não tá claro por que essa cobra não passou pelo mesmo procedimento das outras. Só lembrei o Beetlejuice 2 agora, mano. Tem uma mulher que morre desse jeito aí. Ela remove as presas da cobra. Ela paga pra alguém remover. Aí quando ela vai mexer nas cobras, as cobras tá com coisa. Aí ela morre, tá picada. Outras. Mas para Irma, de 29 anos, e os 3 filhos pequenos que ela deixou para trás, esse foi um erro fatal. Cara, isso é de partir o coração. Sam Saltador. Eu me considero praticamente um herói. Consigo sentir o perigo a 1 quilômetro de distância e sempre enfrento. Mas a minha bravura não se compara de Sam Patch. Esse famoso acrobata americano do século XIX começou sua carreira como uma criança em uma fábrica de algodão. Quando não era forçado a fazer trabalhos perigosos, ele entretinha os outros meninos com quem trabalhava, pulando da barragem da fábrica para a água lá embaixo. Aos 20 anos, ele já estava pulando em corpos d'água de lugares ainda mais altos e começava a reunir uma pequena multidão. Em 30 de setembro de 1827, ele pulou as cataratas Passaic de 22 metros em Nova Jersey. E então, em 1828, pulou de 31 metros em Hoboken, Nova Jersey, ganhando o apelido de Saltador de Jersey. Suas apresentações estavam atraindo multidões ainda maiores. Mas é também 1820, né, bicho? Porém, sua carreira não decolou totalmente até 1829, quando Sam tentou seu primeiro grande salto no rio Niágara. Depois de um salto de 25 metros perto da base das cataratas do Niágara, ele não reapareceu imediatamente, o que deixou os espectadores em pânico. Mas após uma espera ansiosa, um membro da multidão avistou Sam se arrastando para a margem. E ele achou mó de boa, ele caiu nas pedras. Caiu em cima das pedras, mano. Todos rugiram em comemoração, depois de outro salto ainda maior, de 37 metros. Ah, ele não tinha morrido nesse? Mesmo rio, Sam era praticamente uma pessoa famosa, mas tudo desmoronou em 13 de novembro daquele ano, quando Sam tentou seu maior salto até então, 38 metros no rio Genesee. Uma enorme multidão de 8.000 pessoas se reuniu para vê-lo fazer o grande salto, mas segundo testemunhas oculares, não ficou claro se ele pulou ou caiu da plataforma. De qualquer forma, ele caiu de maneira desajeitada pelo ar e não entrou na água de pés para baixo. Em vez disso, ele bateu com força. Todas as 8.000 pessoas aguardavam ansiosamente que Sam surgisse de maneira triunfante da superfície, como ele sempre fazia. Só que o grande saltador nunca mais apareceu. Alguns começaram a se perguntar se ele estava se escondendo em uma caverna secreta, só para criar expectativa para uma grande revelação. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Só no início da primavera seguinte é que encontraram Sam em Rochester, completamente congelado. A necrópsia revelou que, além de deslocar os 2 ombros no impacto, a queda repentina de temperatura da água causou danos graves aos seus vasos sanguíneos. Parece que esse cara não soube a hora de parar. Mas eu entendo. Quando você tem um tem que pular assim, ó, com os pés, pelo visto. Enorme público que exige coisas cada vez maiores e melhores, você precisa se esforçar. E é por isso que os meus vídeos ficam cada vez melhores. Tô falando sério. Bom, clica aí nos botões de... Mas, rapaz. Trabalhar que é bom, eu não quero nem... Oxe, lá vai. Tô trabalhando eu aqui, ó. Obrigado. Tô trabalhando. Olha, eu trabalhando, ó. Trabalhando aqui eu, mano. Me respeita. Curtir e inscrever-se que você vai ver por si mesmo. Combinado? Então de volta ao vídeo. Shock and Roll.
Tem dias que eu sonho em largar tudo morrer e me de tornar choque. uma estrela do rock. Já Morrer de pensou? choque. Milhões de fãs cantando as minhas músicas bem alto. Cara, que sonho. Bom, essa era a vida do guitarrista escocês Ela quer ser Leslie tudo. Harvey. Ele tocou em várias bandas nos anos 60 e 70, antes de fazer uma turnê com Led Zeppelin e ser convidado a se juntar ao The Animals, que era uma das maiores bandas na época. Então esse cara era tipo muito brabo mesmo. Todo mundo queria tocar com ele. Mas o Leslie queria fazer as coisas mais do seu jeito. Ele formou sua própria banda, chamada Stone the Crows, em 1969, e teve um sucesso razoável. Porém, o sonho não durou Não é? muito. Em 1972, enquanto estava no palco com o Stone the Crows no Mas eu dou um Swansea choque. Top Rank, no país de Mas como Gales, foi isso ele aí? sofreu um choque elétrico ao encostar em um microfone sem aterramento. Agora, uma aulinha rápida Mano, no de eletricidade. microfone, No sistema bicho. aterrado, se houver uma falha ou uma sobrecarga, Ave a eletricidade Maria. extra pode fluir para o solo através de um tipo No de sistema de microfone segurança só? embutido ao longo do circuito. É muito mais seguro no caso de algo dar errado, mas os sistemas não aterrados são como andar de bicicleta sem capacete. Se houver uma sobrecarga, não tem para onde essa energia ir. Infelizmente, Harvey tinha uma mão no microfone e a outra nas cordas da guitarra, o que significava que ele se tornou o lugar para toda a eletricidade em Não excesso tinha- ir. Um não dos tinha técnicos como tentou fazer nada. desconectar a guitarra e interromper o circuito, mas não teve sucesso. Já era Com tarde. apenas 27 anos, Harvey não suportou os ferimentos, e tudo Ó a idade, ó a idade. Ó a idade. por causa de uma fiação defeituosa. Uma lástima. Derrota relâmpago. Boa noite e bem-vindos mais uma vez à cobertura ao vivo do futebol. Hoje a gente acompanha o jogo entre Benachad e Basang. Quais são as notícias aí do campo, Esse aí não é o recente, não? O que aconteceu? Roberto? Boa noite, Cláudio. O jogo tá equilibrado, as duas equipes tiveram grandes oportunidades, É mas isso. o placar tá empatado em 1 a 1 É e isso, nenhuma mano. das equipes consegue desempatar. E essas condições climáticas? Parece que o tempo botou seu time em campo também, né? Tá horroroso aqui hoje. Tem raio caindo a cada 2 minutos, isso aí tá atrapalhando bastante o jogo. Falta de respeitar, Roberto, durante uma partida de futebol em 1998, na República Democrática 98. Isso aqui aconteceu esse mês, mano. Do rapaziada tava jogando bola e caiu um raio. do Congo, uma circunstância bem improvável encerrou um empate acirrado de 1 a 1. Quando um raio atingiu o campo de repente, todos os 11 jogadores do Benachad caíram no chão. Meu Eles não Deus! estavam simulando uma falta que nem os Os 11 do mesmo time. Pode pesquisar. A rapaziada do outro time comprou o raio, barulho. jogadores de futebol fazem normalmente. Não, foi o apito final para todos eles. Talvez o mais chocante de tudo é que nenhum dos jogadores do Basang se feriu. Não pode ser, né? Bom, muitas teorias surgiram sobre o que poderia ter acontecido. Algumas até culpando a magia voodoo. Certamente nenhum torcedor do Basang estaria lançando feitiços em um jogo de futebol, né? É provável que não. O voodoo é uma grande parte da cultura congolesa, mas uma explicação mais É a provável chuteira. pode estar nas chuteiras dos jogadores. Se um raio atingisse perto, poderia ser um pouco mais provável que subisse pelas chuteiras de metal se um time tivesse usando exclusivamente essas, em vez de chuteiras com sola plástica. Dito isso, a diferença de condutividade ainda seria Óbvio. muito mínima, e não há nenhuma evidência científica real que sugira que isso seja possível, nem que cada time estivesse usando tipos diferentes de chuteiras. Então, foda-se. Então, embora essa história tenha sido compartilhada por fontes de notícias Então- respeitáveis, como a BBC, parece mais provável que a reportagem original possa ter sido pelo menos ligeiramente imprecisa. É, Ainda fi. assim, se você estiver preso em uma disputa de pênaltis e não tiver certeza para que lado o goleiro vai mergulhar, parece que é uma boa ideia invocar os deuses do Calma trovão. aí, mano. Calma aí. Na corda bamba. Os caras morreram. Os caras morreram, mano. Calma aí. Calma aí, mano. Eu não sou muito fã de altura, me dá um frio na barriga e eu tenho uma crise de tontura. Bom, é por isso que eu trabalho com isso aqui e deixo essas acrobacias para pessoas malucas, como o Karl Valenda. Esse artista alemão de corda bamba fundou Karl? sua própria trupe de circo de acrobacias chamada Flying Valendas. Juntos eles percorreram a Europa realizando acrobacias perigosas nas alturas, Vixe. muitas vezes sem rede de segurança. Tá, mas por quê? E se eles caíssem? Aí é Bem, coragem, os Flying camarada. Valendas estavam dispostos a correr esse risco. Eles realizavam
acrobacias Mano, icônicas como a pirâmide olha de o que os 7 cara pessoas em fazia, uma mano. cadeira, onde 4 pessoas caminhavam ao longo de uma corda bamba em 2 pares, cada um unido por um bastão de conexão. Em cada um dos 2 bastões, mais Mano, se um caísse, todos caíam. uma pessoa Não tinha como se salvar disso aqui, não. ficava em pé, formando um terceiro par mais alto. Os cabas também, mano. Esse terceiro par era unido por um último bastão com, sim, uma cadeira em cima, na qual a última pessoa ficaria não sentada, mas sim em pé. Nem é preciso dizer que era um trabalho muito perigoso. E Meu suas acrobacias Deus. desafiando a morte, muitas vezes Como é que não bota uma rede embaixo? ultrapassavam os limites. Em 1962, um terrível acidente ocorreu durante a apresentação da pirâmide de 7 pessoas em uma cadeira. 2 membros dos Valenda, Dieter Schepp e Richard Faulkner, não sobreviveram, e vários outros ficaram feridos. Mas apesar das mortes e de uma longa lista de lesões, Carl nunca vacilou em suas rejeições das medidas de segurança fundamentais. Em 1974, aos 69 anos, Aí, ó. ele bateu um recorde mundial de distância em uma passarela aérea, quando percorreu quase 550 metros sem equipamentos de Cacete! segurança. Imagina o seu avô tentando fazer isso. Infelizmente, Cacete! tudo desmoronou quando Carl tentou cruzar um fio esticado a 37 metros de mano. altura entre Mano, pelo amor de Deus. as 2 torres do Hotel Pelo menos ele bateu o recorde. Condado Plaza de 10 andares em Porto Rico. Apesar dos fortes ventos, Carl, agora com 73 anos, que, diga-se de passagem, já é meio velho pra fazer essas bobagens, estava determinado a cruzar sem nenhuma precaução de Mas segurança. aí também, quem prendeu meu o cabo senhor. não apertou o suficiente e ele se soltou. Carl caiu e foi declarado morto quando chegou ao hospital. Bom, a gente tem que dar crédito a esse cara. Ele sempre Meu manteve Deus, a palavra. Meu Deus. Esse aí foi corajoso até demais. Não, ô burro, né? Quem ri Ah, tava velho mesmo, acho que ele falou, vou passar aqui, se eu morrer tá bom, mas eu vivi já. por último. É, Eu acho que eu sou um cara engraçado, mas eu só sei falar bobagem aqui dentro do meu quarto, não me apresentando em público. Bem ao contrário do mágico e comediante galês Tommy Cooper, com altura é quase uma ofensa o nome do cara, mano. impressionante de 1,93 e raramente visto sem o seu característico barrete árabe. Ele era uma pessoa de aparência muito distinta. Tommy começou a se interessar pela mágica durante seu tempo no exército britânico e rapidamente subiu de posição, Oxi, cara, o que é que tem a ver? tornando-se membro O cara participava do exército, falou, descobriu que amava mágica. da cobiçada Sociedade de Mágicos Britânicos, chamada The Magic Circle. Mas as coisas na sua vida realmente decolaram quando ele começou Ah, a vai ser daqueles cara que fica... Olha, você sair desse tanque de água aqui, hein? Aí morre afogado. trabalhar na televisão em 1948. Sua Escapismo. especialidade era fazer truques de mágica que davam meio errado, para arrancar risadas da Ah, plateia. Não acho é bem legal. minha praia, Eu mas acho legal. No auge da década de 70, Eu acho legal. Cooper esgotava arenas lotadas. Mas foi também quando a sua saúde começou a piorar. Ele bebia muito e era fumante, e esses hábitos começaram a se agravar. Ele chegava atrasado aos shows e corria pelo set em 5 minutos. Pouco a pouco, o trabalho começou a ir por água abaixo, mas em 1984 ele conseguiu um grande show no AGM Theatre em Westminster, que foi transmitido ao vivo para impressionantes 12 milhões de pessoas. Ah, ele morreu No ao meio do vivo na seu show, televisão. um assistente lhe entregou um vestido para uma piada, e Cooper desmaiou logo depois, acreditando que era só uma das bobagens dele. O público irrompeu em risos. 12 mas milhões de quando Cooper pessoas, não se 12 mil. levantou, lentamente caiu a ficha de que algo estava errado. A transmissão ao vivo foi rapidamente cortada para um intervalo comercial não programado e a multidão começou a murmurar preocupada. Cooper havia sofrido um ataque cardíaco fatal no palco Ah, e mania. ninguém acreditou. A última coisa que ele ouviu foi o seu público, que o seguiu por 40 anos de maneira leal, rindo pela última vez. Obviamente é bem chocante, mas tem algo estranhamente romântico em um comediante passar os seus últimos momentos ouvindo seus fãs apaixonados em risos. Acho que a definição Tem no YouTube isso, bicho. Deixa eu ver aqui rapidinho. E aí, Meu meu? Deus. Ué? Não, boy, não é ele fingindo, não. É porque parece que ele tá fingindo, boy. No começo, sei lá, ficou bugado. Armário, isso é bizarro, mano. Porque a mulher bota o vestido nele, né? Aí sai. Aí ele cai e a pessoa... A pessoa achando que ele tá fazendo graça e fica dando risada, mano. Que bagulho bizarro da peste. de morrer fazendo o que você ama, né? Piada mortal.
Cooper não foi o único comediante a encerrar sua carreira com uma última piada. O comediante inglês Ian Cognito, cujo nome verdadeiro era Paul Barbieri, teve um final ainda mais estranho. Cognito nunca alcançou as alturas da carreira de Cooper. Ele era um artista bem mais underground, mas ele era altamente considerado pelos seus colegas. Um personagem notoriamente agressivo e ácido, ele era conhecido por realmente ultrapassar os limites e ficou famoso como o comediante mais banido da Grã-Bretanha. Eu não sei dizer porquê, mas vai por mim. A atuação desse cara era bem desequilibrada. Porém, tudo acabou em 2019, quando Cognito estava se apresentando no Lone Wolf Comedy Club em Bicester, na Inglaterra, e poucos minutos depois de fazer uma piada sobre ter um derrame e morrer no palco ali mesmo, ele, sim, morreu ali mesmo. Ué? Ele sofreu uma dissecção aórtica, em que uma ruptura na aorta que sai do coração leva a uma queda súbita da pressão. Oxi! Arterial. Cognito desmaiou no palco e, assim como Cooper, o público achou que isso fazia parte mas é bizarro esse tipo de vídeo da atuação. Após sua morte, outros comediantes inundaram suas redes sociais com mensagens de apoio sobre a influência dele nas suas carreiras. O cara era meio que um herói. Com 2 histórias de comediantes tendo problemas cardíacos no palco, acho que é melhor eu continuar falando minhas bobagens aqui no meu mesmo, que morre ninguém sabe nem quem é, mano. Quarto mesmo. Eu vou parar de fazer live também, aí que eu morro um dia em live aqui, vocês vão ficar dando risada, né, achando que eu tô fazendo graça. O fim de um sonho. Ser um músico iniciante é um trabalho difícil. Tocar em bares para umas 7 pessoas e um cachorro, e ter que lidar com executivos de gravadora que não valem nada não é a minha ideia de diversão. Mas quando você consegue aquela grande chance, isso deve ser incrível. Mas infelizmente para Barbara Velens, uma cantora e compositora francesa, a sua grande chance acabou se tornando bastante sombria. Ela tinha Tá bom já, mas tá bom já. acabado de Já entendi. lançar o seu primeiro álbum de estúdio. Tava fazendo turnês em festivais na esperança de encontrar um público para o seu trabalho. Em 19 de julho de 2017, ela estava se apresentando em uma igreja na cidade de Gourdon, no sudoeste da França, no festival Liofer. De repente, ela desmaiou do nada. Então, o que aconteceu? Derrame. Sex? Bárbara tinha o hábito de se apresentar descalça. Tomou choque. E infelizmente pisou Bravo no apenas. elétrico com defeito. A eletricidade percorreu seu corpo e a apresentação e a carreira de Fio eletrizante. Bárbara Tá bom, já infinito esses pontos, boy. Que diabo é isso? foram tragicamente interrompidos. Isso é devastador. E pensar que ela trabalhou tanto para fazer sua carreira funcionar. Desastre no ringue. Senhoras e senhores, esse aqui que quebra o pescoço. é hora do evento principal Tem da água aqui, noite. Estão prontos? Eita, ser anunciador de ringue é mais difícil do que parece. Toda e vez, é mais difícil bicho. ainda quando as coisas dão errado. E foi exatamente Olha a mensagem! durante o evento de pay-per-view Over the Edge em 1999. O plano era que o icônico lutador canadense Owen Hart descesse das vigas do Kempner Arena em Kansas City, pendurado em um cabo de segurança até ficar pairando logo acima do ringue. O cabo de segurança não vai dar segurança, né? Hart então ia fingir ficar preso na corda antes de se libertar e cair de cara no chão. Ué, ia acontecer isso mesmo. Só que deu tudo errado. Para que o truque funcionasse, a corda precisava ter um dispositivo de liberação rápida, para que Hart pudesse cair após ficar preso. Mas acredita-se que Hart, que estava usando uma capa muito incômoda, possa ter se remexido no equipamento para ficar confortável. Seja o que for que aconteceu, a liberação rápida foi acionada a 24 metros de altura, fazendo com que Hart caísse e tivesse uma colisão desagradável com a corda superior do ringue. 24 O lendário metros. comentarista de luta livre 24 metros, boy.
É praticamente um pulo do maluco lá, que ele pulava sozinho dentro d'água. Jim Ross imediatamente disse aos espectadores que aquilo não estava ensaiado e que Hart estava em sério perigo. Infelizmente, Hart morreu em decorrência dos ferimentos, mas pelo menos os telespectadores não viram a queda. A transmissão mostrava um vídeo pré-gravado que também estava sendo exibido em monitores gigantes no estádio para os fãs presentes. Ainda assim, o anúncio chocou os fãs de luta livre em todo o mundo. No fim, não importa quantas vezes as pessoas digam que é falso, coreografado ou encenado. Esses caras arriscam as vidas repetidamente pro seu entretenimento. Ah, isso sim, isso eu já falei várias vezes. É muito massa. Aniversário de despedida. Eu e os meus amigos adoramos tirar a poeira das nossas guitarras, nos encontrar e tocar músicas Eu legais. que sou Os doente. meus sonhos de tocar no Coachella Não é tu não que é doente não, mano? elas já eram, mas se os Rolling Stones ainda podem ser levados pro palco, eu posso ser a atração principal da garagem do meu amigo. Uma pessoa cuja carreira musical alcançou alturas maiores que a minha foi Colonel Bruce Hampton. Ele foi uma grande figura na cena de Coronel? bandas de Atlanta e colaborou com centenas de artistas ao Oxe, longo o dos cabo era anos. brabo. Bruce estava programado para tocar em um concerto repleto de estrelas Vai em ser 1º choque. de É maio choque, de né? 2017, Choque em novamente. comemoração ao seu aniversário de 70 anos. Porém, esse seria o seu último. Durante o bis no final do show, o então prodígio da guitarra de 13 anos, Brandon Niederauer, estava fazendo um solo impressionante. Bruce de repente se deitou aos pés do garoto, o que muitos viram como Cansei. Eu estou cansado. um gesto cômico de respeito a Niederauer. Só que o solo acabou e Ah! ele simplesmente ficou lá, sem que ninguém Meu soubesse. Ele Deus. tinha sofrido um ataque cardíaco Meu que inadvertidamente Deus. arruinou a sua própria festa de aniversário. Olhando pelo lado bom, ele estava cercado por todos os seus amigos. Ainda assim, é um triste fim para uma festa. Ah, pra festa é, mas ele morreu fazendo o que ele gostava, na frente das pessoas que ele gostava, então tá bom. É um bom final, mesmo sendo triste. Morte selvagem. Quando eu era criança, eu era meio atentado. Eu ficava acordado até tarde da noite e comia os doces quando a minha mãe não estava olhando. Comi a mãe. Mas conforme eu fui ficando mais velho, eu percebi que o estilo de vida Porra, selvagem Gaché. não era pra mim. Mas pra Thomas McCarthy, a vida selvagem não saiu exatamente como Ah, eles eram aqueles malucos que abriam a boca do leão, né? planejado. Ele passou anos no circo viajante trabalhando com leões. E isso pode parecer um trabalho divertido, mas dias difíceis carregando cocô de leão vão pesar em qualquer pessoa. E sabe como é, né? O medo constante de acabar se tornando cocô. Meu Se é Deus. que você me entende. Em 20 de novembro de 1862, McCarthy teve o seu primeiro contato com a má sorte. Ele fazia parte Meu de um Deus, a circo brincadeira. itinerante em Liverpool, A Inglaterra. brincadeira. Enquanto passava pela jaula, uma das leoas o agarrou pelo braço. Parece que ele foi macetado. Ele sofreu ferimentos tão graves que teve que amputar o braço. Caramba, que azar, hein? Acho que E esse ele continuou nesse trabalho. foi o fim da sua carreira de domador de leões, certo? Errado. McCarthy continuou com um braço só, mas ele ficou severamente traumatizado com esse acidente e muitas vezes ficava muito bêbado para se apresentar. Meu Deus. Coitado desse cara. Agora, tomar umas pra ficar mais corajoso Meu uma Deus, coisa. mano. Só que McCarthy foi tão fundo nisso que a coisa realmente afetou sua capacidade de julgamento. Ele tinha esse hábito terrível de virar as costas para os grandes felinos. Então, se perdesse o controle, seria jantar em pouco tempo. E, bom, foi isso que aconteceu. Depois de entreter um pouco a plateia, ele entrou na jaula e, bom, você pode adivinhar o que aconteceu depois. Levou 15 minutos para resgatá-lo dos leões famintos. E ele tragicamente sucumbiu aos ferimentos a caminho do hospital. Caramba, eu pensei que o circo era um lugar para ser divertido. Imagina o trauma de assistir isso. Mas aí também, bicho, ó, a ideia dos caras, mano. Eu nunca entendi isso aqui. Ah, vamos fingir. Ah, mostra que um leão é foda. Balé em Faz nem sentido, velho. chamas. Vê o leão no zoológico e acabou-se. Meu amigo, agora as coisas vão ficar quentes. Isso aqui não é pros de coração fraco. Eu avisei. Em 14 de setembro de 1861, uma enorme multidão de 1.500 pessoas lotou o The Continental Theatre, agora chamado de Walnut Street Theatre, na cidade da Filadélfia, para assistir uma apresentação de A Tempestade de Shakespeare. A peça foi um grande espetáculo, e o produtor William Whitley contratou um grande conjunto de bailarinas para se apresentar, incluindo 4 irmãs, Ruth, Abiona,
e Cecília Gale. As 4 irmãs tinham menos de até vendo 23 anos e eram bailarinas altamente tô talentosas até que vieram da vendo Inglaterra aqui. para turnês antes de se estabelecerem na Filadélfia. Mas naquela noite, enquanto se preparavam para a apresentação no camarim, ocorreu um desastre. Uma das irmãs estava pegando uma peça do seu figurino quando a gaze do vestido entrou em contato com uma lâmpada a gás. Era uma época anterior à eletricidade, então a iluminação artificial interna vinha de combustíveis a gás. Era de gasolina o vestido Os de gases são extremamente porosos, eles são excepcionalmente inflamáveis. Vixe. Então, enquanto as outras irmãs e dançarinas tentavam ajudar a Vão pegar extinguir fogo as chamas também. que se espalhavam muito rápido, o incêndio se espalhou entre elas. Meu em pouco Deus. tempo, todo o camarim estava Mano. envolto em chamas. Uma dançarina correu em direção ao palco, porém lá estava a plateia. Todas as 1.500 pessoas foram rapidamente Oh, meu Deus, mano. Elias, vai tomar no teu cu, Elias, filha da puta, mano. retiradas antes que o próprio Tomar no teu cu também? Ah, 720. Eu quero que vocês tomem no cu 2. teatro Acaba tá flodando 10 horas pra me mandar a porra de um salve pro Elias. Eu sei lá quem é Elias. fosse incendiado. Quanto às dançarinas, as coisas não acabaram bem para elas. As 4 irmãs e outras 5 talentosas bailarinas infelizmente não escaparam. Caramba, pensa numa situação horrível. O único lado positivo é que ninguém na plateia sofreu o mesmo destino. Quanto ao teatro, ele reabriu em 1865, mas sofreu mais 3 incêndios devastadores Oxi, cacete. antes do fim do século. Nossa, parece que o lugar é amaldiçoado. Teatro bom da peste. Eu nunca mais vou confiar em nenhum tipo de lâmpada. E com essa chegamos ao fim do vídeo. Qual desses acidentes horríveis mais te chocou? Me conta nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir. A Maria, me livre. A Maria, me livre, mano. Vídeo bom da boba pra almoçar, viu, mano? Quem foi que escolheu esse vídeo, hein, bicho? Era meu ter visto o vídeo aqui que eu esqueci de ter salvo, mano. Que a thumb tem um cabo mijando na cara do outro. Esse acho que era mais jogo.